Você já deve ter ouvido falar em cidades verdes ou na ideia de cidades sustentáveis, mas saiba que os planos de criar cidades mais verdes não são algo dos tempos recentes. Os primeiros projetos de cidades verdes foram criados na União Soviética, depois da Revolução Russa de 1917. Sim, cidades verdes são coisas de comunista. E eu vou te explicar isso aqui no canal. Olá, eu sou Jefferson Schaumann, esse é o canal Ecologia Marxista, o único canal no YouTube em que analisa a crise climática do ponto de vista do marxismo. Por isso, eu peço para que você aproveite agora e faça a sua inscrição no canal e também ative o sininho das notificações. Pela primeira vez na história da humanidade, o total da população urbana mundial é maior do que da população rural. Atualmente, 4 bilhões e 600 milhões de pessoas vivem em cidades. Isso representa 57% da população global. E até 2050, mais de 2 bilhões e meio de pessoas vão viver em cidades em todo o mundo. Lá no século XIX, o Marx já previa essa tendência do capitalismo. Ele previa que a população urbana industrial estaria em constante crescimento, enquanto a população agrícola sofreria uma grande redução. Na época de Marx, as populações vinham do campo para as cidades sem parar. Iam vender a sua força de trabalho e viviam amontoadas em habitações insalubres. Marx também alertava que havia um crescente antagonismo entre a cidade e o campo, que também tinha efeitos nocivos ao meio ambiente, na poluição do ar, da água, na disseminação de doenças e tudo mais. Depois de mais de um século e meio, esses prognósticos do Marx foram mais do que confirmados. O advento da civilização urbana pelo capital aprofundou em escala global o antagonismo entre cidade e campo. Mas na época de Marx, existiam poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Hoje em dia, mais de 20% da população mundial vive em cidades que têm entre 1 a 5 milhões de habitantes. Se antes as grandes metrópoles eram exclusividade dos países imperialistas, tal como a Londres de Marx, nos dias de hoje a maioria delas fica nos países periféricos, como é o caso de São Paulo, da Cidade do México, de Lagos, de Nova Delhi, de Dhaka ou Cairo, no Egito. Nessas grandes metrópoles, a maioria da população vive amontoada em habitações precárias, em cidades poluídas, enfrentando a escassez de água, sem saneamento básico e, a depender da latitude, com temperaturas cada vez mais quentes. As grandes cidades são um ralo de consumo ilimitado dos recursos naturais. E isso, gente, vai se agravar ainda mais no futuro bem próximo. As cidades consomem 82% do gás natural, 76% do carvão e 63% do petróleo produzido. Olha, no contexto de emergência climática, qualquer futuro para a humanidade passa necessariamente em resolver a crise urbana. Atualmente há muitos projetos de cidades sustentáveis, ecoeficientes e mesmo de planejamento urbano que inclui aí enormes áreas arborizadas e até jardins verticais. Agora, todas elas emergem como soluções mágicas face à emergência climática. Mas a maioria desses projetos é desenvolvido pela especulação imobiliária capitalista ou voltado para um punhado de endinheirado que terão condições de pagar por sua utopia verde. Na verdade, muitas delas são anti-cidades. São bolhas onde bilionários podem viver tranquilamente, isolados em condomínios luxuosos, enquanto aumenta a segregação urbana. Olha, se os grandes capitalistas pudessem, eles já teriam colonizado o espaço e deixado para trás uma terra decadente, em ruínas, tal como já foi retratado em filmes de ficção científica, como Blade Runner ou Elysium. Ma'am, the ship has breached our atmosphere. Mas, por enquanto, eles vão ter que fazer isso por aqui mesmo. O projeto Tela Salma é um exemplo disso. Trata-se de uma cidade planejada nos Estados Unidos, concebida pelo bilionário Mark Lohr.
Lá só vão morar outros bilionários como ele. Mas, gente, os planos de criar cidades mais verdes ou sustentáveis não são algo dos tempos recentes. Na verdade, os primeiros projetos de cidades verdes foram criados lá na União Soviética, logo após a Revolução Russa de outubro de 1917. Sim, as cidades verdes são coisas de comunista. Mas antes de a gente entrar no assunto, se inscreve aí no canal, tem acesso ao único conteúdo que faz uma análise marxista da crise ambiental. Mas voltando aqui, lá no começo da década de 20, com o fim da propriedade privada capitalista da terra, grupos de artistas e arquitetos soviéticos se organizaram e pensaram em formas profundas de como modificar as cidades. As ideias foram tão ousadas que desconcertaram até mesmo Le Corbusier, o famoso urbanista e arquiteto que marcou o modernismo lá no século XX. A maioria dos projetos dessa vanguarda foram publicados na revista Arquitetura Contemporânea, que era editada pela Organização dos Arquitetos Contemporâneos, ou a OSA, na sigla em russo. Essa revista era editada por Moshe Ginsburg e pelos irmãos Alexander, Leonid e Viktor Vesnin. Nessa publicação, os planejadores soviéticos discutiram a arquitetura e o planejamento urbano como ferramentas para a construção de uma nova sociedade socialista. De alguma forma, eles pensavam que isso ajudaria na criação de um novo modo de vida socialista. Por exemplo, lá no início da década de 20, os planejadores soviéticos defenderam a chamada Dom Comuna, a casa comuna. Na Dom Comuna, a vida social dos trabalhadores, bem como os serviços domésticos, como cozinhar, cuidar das crianças e a lavanderia, seriam todas atividades coletivas. Moshe Ginsburg foi um dos mais destacados arquitetos do período e desenhou a Casa Narcofim, o mais famoso exemplo de Dom Comuna. Olha, mas com o tempo esse debate todo foi se tornando cada vez mais sofisticado, ao ponto deles pensarem em uma nova e radical transformação do assentamento humano, da distribuição da população sobre o território, e que mudaria completamente também a relação dos humanos entre si e com a natureza. Em 1929, Ginsburg e Mikhail Barsh apresentam um ousado projeto, Moscou Cidade Verde, que era um projeto para um concurso de um projeto urbano de Moscou, que era a capital já da União Soviética. Naquele momento, a incipiente industrialização do país havia criado uma crise habitacional nas cidades e nos novos centros industriais. O primeiro plano quinquenal, focado na rápida industrialização, era o prenúncio de dias piores para as cidades soviéticas, com a vinda de milhões de camponeses indo trabalhar como operários nas cidades. Isso agravaria a expansão urbana, a superlotação e, é claro, todos os problemas ambientais. Mas na mente dos urbanistas soviéticos haviam ideias revolucionárias e não isentas de preocupações ecológicas. O seu objetivo era superar a oposição entre a cidade e o campo, no país onde a maioria da população vivia no campo ainda, mais de 80%. O projeto Moscou Cidade Verde propunha a suspensão imediata das novas construções na cidade e a transferência das fábricas para locais externos, desurbanizados. A transformação de vastos espaços urbanos em parques e na dispersão da população de Moscou ao longo de vilarejos próximos, mas ligados à capital por ferrovias. Moscou seria transformada num parque cultural, de modo que a cidade ficaria semelhante a um vasto jardim, mas manteria os edifícios históricos, os elementos característicos da velha Moscou, como o Kremlin, as catedrais e as ruas de importância histórica. A Cidade Verde de Moscou seria dividida em várias zonas. Teria uma zona de cultura, outra dedicada aos esportes, outras zonas dedicadas à medicina preventiva, ao cuidado das crianças, ao alojamento de pessoas que viajassem e visitassem a cidade, e uma zona de serviços comunitários. E também teria uma fazenda modelo, para abastecer a cidade com produtos agrícolas. A Cidade Verde de Moscou também não se destinava apenas a mitigar os efeitos prejudiciais de uma cidade cada vez mais poluída, que afetava a saúde dos trabalhadores, mas também era um modelo para o futuro da ocupação humana de todo o país. A Cidade Verde de Moscou não foi o projeto mais ousado daquela época. Havia um outro movimento que propunha algo ainda mais inovador, o movimento desurbanista. Seu porta-voz mais radical foi o economista e sociólogo Mikhail Okhtovich, que rejeitava a própria ideia de cidade.
A cidade está sufocando. Era um dos seus slogans. E somente a abolição completa da forma urbana, dizia ele, pode erradicar os fundamentos do capitalismo e do modo de vida burguês. A cidade deve perecer nas ruínas das relações capitalistas de produção. À medida que esses pré-requisitos desaparecem, a própria cidade desaparece como produto deles. A cidade é a forma, a condição para as relações sociais nesta sociedade, explicou Okitovic. Okitovic sonhou com uma União Soviética pontilhada de casas individuais e serviços coletivos agrupadas em vilarejos com 15 ou 20 mil moradores, e parcialmente agrícola e parcialmente industrial. As casas e edificações seriam criadas com estruturas leves em um ambiente natural intocado. Esses pequenos vilarejos seriam conectados por ferrovias e redes de distribuição de energia elétrica, que era a grande novidade tecnológica da época. Essas ferrovias cruzariam o país em um padrão retangular, sem privilegiar nenhuma região. Seriam construídas faixas lineares, paralelas, percorrendo todo o país. Uma de indústria e outra de habitação, e elas seriam separadas por espaços verdes. Por isso, na época, elas foram chamadas de cidades de fita, devido a esse padrão espacial. Mas havia um toque a mais. A posição dessas faixas lineares deveria assumir uma forma livre e indeterminada, se adequando à paisagem natural e à geomorfologia, para aproximar os humanos da natureza, como explicavam os próprios desurbanistas. Tanto a cidade verde como as ideias dos desurbanistas seriam a superação da forma urbana e traziam também uma preocupação ecológica, porque elas valorizavam essa relação harmoniosa entre humanos com a natureza. A natureza é vista pelos planejadores desurbanistas como redentora e parte de um novo modo de vida socialista. Que loucura isso, né, gente? É claro que as propostas dos desurbanistas causaram bastante rebuliço na época. E eu penso que causariam até os dias de hoje. Bom, esse fervilhante debate terminou de forma trágica, vitimado pela contra-revolução burocrática promovida por Stalin. A maioria dos planejadores foram calados ou até mesmo fuzilados. E o sonho da superação da forma urbana deu lugar ao pesadelo tosco de uma arquitetura monumentalista e voltada ao culto da personalidade do grande chefe. Okitovic foi um crítico desse retrocesso e comparava a nova arquitetura stalinista com o regime fascista italiano e o seu monumentalismo. Em 1935, ele foi executado nos grandes expurgos stalinistas, devido à sua adesão à oposição de esquerda, liderada por Leon Trotsky. Sim, a União Soviética deixou uma profunda pegada ecológica. Em outros episódios, eu vou explicar a destruição ambiental provocada pela imposição de um industrialismo produtivista que via a natureza como algo a ser conquistado e marcado por um planejamento econômico burocrático que não tem nada a ver com o socialismo pensado por Marx ou por Engels. Agora, se você quiser que eu fale mais sobre as experiências do conservacionismo soviético, deixa aí o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Olha, o que eu quero destacar nesse episódio é que uma revolução social é capaz de produzir uma enorme explosão criativa, de mobilizar e liberar enormes forças sociais. Foi o que aconteceu na União Soviética nos primeiros anos após a Revolução de Outubro. Foi um enorme movimento criativo que se espalhou por toda a sociedade, abrangendo muitos outros campos da vida social, nas artes, na arquitetura, no urbanismo, nas ciências e também no pensamento ecológico. A experiência com o desurbanismo não significa que as cidades vão acabar no socialismo. Afinal, isso é uma decisão que será tomada numa futura sociedade de produtores associados. Mas o fim do capitalismo permite uma nova lógica de ocupação territorial, livre da lógica da produção de mercadoria, da valorização do valor e da acumulação de riqueza. Olha, e diante da emergência climática, tudo isso se torna ainda mais urgente. Já existem soluções nos dias de hoje, boas soluções, mas que entram em conflito com a lógica do capital. Um deles é o conceito de cidade esponja, proposto por um urbanista chinês que observava os ciclos da natureza na sua aldeia camponesa. Olha, a cidade esponja descreve uma área urbana com grandes espaços verdes,
para lidar principalmente com as inundações e as ondas de calor, que ficarão mais frequentes e intensas com o aquecimento global. A ideia é que o sistema de drenagem urbana funcione como uma esponja, absorvendo, armazenando e purificando as águas da chuva para que depois elas possam ser reutilizadas. É uma ideia bastante simples e muito boa, digna de elogios. Mas essas ideias, gente, só podem prosperar e beneficiar a humanidade com o fim do capitalismo. Bom, se você gostou desse episódio, curta o vídeo e compartilhe. Então, gente, até a próxima!